Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. Hoje é quinta, dia de dicas de saúde. E hoje, Matheus, a sugestão é de uma ouvinte, de uma cliente muito especial, que pediu para a gente falar de incontinência urinária. Sempre lembrando, Matheus, que quem sugere o assunto ganha um brinde. Certo. Então, essa cliente, eu não vou falar o nome dela, até porque o assunto é um pouco delicado, né? O brinde dela já está garantido e ela já pode retirar lá na farmácia. Quem sugerir algum assunto ganha um brinde, até porque, Matheus, fica muito mais interativo. Eu vim aqui para a rádio falar de algum assunto que as pessoas querem ouvir, né? Com certeza. Então, quem quiser fazer aí a sua sugestão, fique à vontade. Com certeza. Para a gente começar, então, falar para nós sobre o que é a incontinência urinária. A incontinência urinária, Matheus, é a perda involuntária da urina pela uretra. E isso acontece também quando acontece pequenos escapes diários de urina. Não apenas só quando é uma perda grande, incontrolável de urina. Essa incontinência, ela pode atingir mais ou menos 5% da população, tá? Ela pode atingir pessoas de todas as idades, não acontece só com as pessoas de mais idade, e elas podem ser divididas: esforço, infecção urinária de urgência, por transbordamento e urinária funcional e mista. Tá? Então, a incontinência urinária de esforço é aquela que a pessoa tem uma perda de urina quando não tem força na musculatura pélvica para reter a urina. Então, por exemplo, ela vai perder urina quando ela espirrar, quando ela tossir, quando ela rir, quando ela levanta peso ou fazer alguma coisa que vai colocar a bexiga sob pressão ou estresse. Tá? A incontinência urinária de urgência é quando a pessoa tem um desejo forte, rápido, de ir para o banheiro fazer xixi, mas ela não consegue chegar no banheiro. E pode ocorrer também pode ocorrer também quando há uma pequena quantidade de urina na bexiga. A bexiga não precisa estar cheia para acontecer isso. A incontinência urinária de urgência, de transbordamento, é um tipo de incontinência que ocorre quando a bexiga está sempre cheia e ocorre vazamentos. E também pode acontecer de a bexiga não se esvaziar por completo. Quando a pessoa vai fazer xixi, ela tem aquele gotejamento e não consegue esvaziar toda a bexiga. Também tem a incontinência urinária funcional, que ocorre quando a pessoa reconhece a necessidade de urinar, mas ela está impossibilitada de ir ao banheiro devido a alguma doença ou complicação que impede de chegar ao banheiro. E tem a incontinência urinária mista, que são as perdas urinárias que ocorrem durante um esforço e também na presença de uma urgência. Certo. Fernanda, quais são as causas? Então, as causas seriam mais as seguintes. A urina, Matheus, a eliminação da urina, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas pode ser comprometida em algumas situações. Por exemplo, a pessoa tem um comprometimento da musculatura dos esfíncteres ou do assoalho pélvico, gravidez e parto, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica dos fumantes, quadros pulmonares obstrutivos que geram pressão arterial, bexigas hiperativas, é aquela pessoa que está toda hora com vontade de fazer xixi, infecções do trato urinário, prisão de ventre, estresse e procedimentos cirúrgicos ou irradiações que lesam os nervos do esfíncter masculino, no caso. Muito bem. Quais são os sintomas, Fernanda? Então, de acordo, Matheus, com cada uma daquelas situações que eu falei antes, vai ter um sintoma. Por exemplo, a maioria dos sintomas é liberação voluntária da urina, especialmente quando tosse, espirra, ri, ou vazamento de uma pequena ou moderada quantidade de urina, ou necessidade frequente, incontrolável de fazer xixi, também vazamento de uma pequena quantidade de urina, jato urinário fraco, a bexiga não está esvaziando, também deficiência física que impede a pessoa de ir até o banheiro. Então, algumas pessoas também podem ter uma artrite severa. Então, o que acontece? Cada paciente, de acordo com o tipo de incontinência urinária que se classifica, vai ter um tipo de sintoma. Mas o que as pessoas mais se queixam é dessa perda de urina imediata. Certo.
Existe alguma maneira de prevenir? Então, existe sim, tá? Alguns hábitos que a gente tem que seguir. Controlar a ingestão de líquidos, principalmente à noite. Evitar bebidas alcoólicas e com cafeína. Até uma vez uma pessoa me disse assim, mas eu não consigo parar de tomar café. Agora, pessoal, nos mercados, eu acho que tem em todos, já tem café descafeinado, tá? Então, quem gosta muito de tomar café, eu também tomo esse café, o gosto é igual, tá? Vale a pena. Tá? Controle do diabetes, do peso corporal, abandonar o hábito de fumar, quem é fumante, regular os intervalos entre as micções. Por exemplo, não espere ficar com vontade de fazer xixi. Quem tem, por exemplo, alguma dessas situações de incontinência urinária, a cada 2 horas se programa para ir no banheiro, que daí fica mais tranquilo. Tá? Manter uma alimentação saudável, realizar atividade física, né? Reconhecer e evitar o que causa essa incontinência urinária, né? Então, converse com com o seu médico, ele vai fazer um bom diagnóstico. Tudo isso são dicas para se prevenir. Muito bem. Existe algum fator de risco? Então, existe sim, tá? Assim, a idade, tá? A probabilidade de ter incontinência, ela aumenta com a idade. Então, cerca de 3 ou 4 em cada 10 mulheres na meia-idade e mais velha relatam ter incontinência urinária. E entre 1 a 3 em a cada 10 homens mais velhos também. Certo. Então, acontece mais com as mulheres, mas os homens também têm que ficar de olho. No caso do sexo, é 2 vezes mais comuns em mulheres do que em homens. Em questão da raça, as mulheres brancas, elas têm mais propensão a ter incontinência urinária em comparação com as mulheres afro-americanas e as asiáticas, tá? Em relação à obesidade, o peso extra, Matheus, aumenta a pressão sobre a bexiga e os músculos ao redor, tá? Então, quem está acima do peso tem que cuidar. E outras doenças neurológicas, diabetes, podem aumentar o risco da incontinência urinária. Muito bem. Existe tratamento para isso? Então, o tratamento da infecção da incontinência urinária, Matheus, ele depende do tipo de incontinência, da sua gravidade e da causa, tá? Os especialistas que podem diagnosticar uma incontinência urinária, então, são o clínico geral, o urologista, o ginecologista e o geriatra. E agora, Matheus, tem uma especialidade, na verdade já faz bastante tempo, na fisioterapia, tá? Hoje já tem a fisioterapia, que ela é feita especificamente para fortalecer o assoalho pélvico de quem tem infecção urinária. Então, já tem algumas fisioterapeutas que já estão se especializando, e até os médicos, antes de uma intervenção cirúrgica, às vezes submetem o paciente à fisioterapia, que já dá um bom resultado, tá? E os pacientes já ficam bem contentes e não precisa fazer cirurgia. Muito bem. Fernanda, para a gente encerrar então o Dicas de Saúde de hoje, repete para nós endereços e contatos aí das farmácias Naturativa. Certo, Matheus. Então a gente está localizado em 2 endereços, tá? Aqui na Naturativa da Júlia de Castilhos, a gente tem a farmácia de manipulação, temos a drogaria completa, temos a farmácia popular, lá na Saúde Center Clínica também nós temos a farmácia popular e temos toda a linha de florais, homeopatia, dermatologia, né? E também temos a linha da física quântica. Quem não conhece, na física quântica tem um produto especial para bexiga hiperativa, né, para aquelas pessoas que estão toda hora com vontade de ir no banheiro, que funciona muito bem. Na homeopatia também a gente consegue introduzir alguns produtos para complementar o tratamento médico, né? E o que a gente vê muito, Matheus, que às vezes por conta da incontinência urinária, algumas pessoas acabam desenvolvendo uma infecção urinária, certo, principalmente nesse período de frio, de umidade, e nós temos alguns produtos que ajudam bastante, produtos naturais, como os fitoterápicos, o cranberry, que é bem indicado para quem tem infecção urinária de recorrência, tá? A arnica da homeopatia, que funciona muito bem para quem tem dor nas costas em função
né, de toda essa situação, né? Temos alguns probióticos especiais. A gente está trabalhando com uma linha especial da True Source, que é uma linha importada, que tem alguns probióticos específicos, que tem cranberry probióticos juntos, todos na mesma composição para prevenção, e os probióticos para aumentar a imunidade, principalmente nessa época do ano, tá? Uma super dica também, que agora eu estava lembrando enquanto estava terminando de falar, é que quem tem problema de bexiga, de rim, tem que dar um jeito de ter sempre os pés quentinhos. Tá? Porque assim, ó, normalmente nós, mulheres, quando a gente gela o pé, a gente já tem uma predisposição a ter uma cólica, a ter uma infecção urinária, a ter uma dor nas costas. Então, assim, ó, é muito, muito importante você escolher o sapato que deixa o teu pé quente. E digo que quem tá em casa e pode, Matheus, tem que ter sempre uma bolsa de água quente de plantão. A hora que para e senta, bota a bolsa na bexiga, bota a bolsa nas costas, porque é importante nesse período do ano a gente se manter aquecido. E tem alguns lugares que é mais difícil para a gente se esquentar. Vou deixar, Matheus, o endereço do site www.naturativaRS.com.br e o telefone do WhatsApp 33443000 para quem tiver interesse aí de entrar em contato com a gente. Mas, se puder vir na loja física, a gente fica muito feliz de poder receber.